Vença a tristeza, ou você será vencido por ela. Você precisa tomar uma decisão hoje de vencer a tristeza. Quando estamos envolvidos pelo sofrimento, os nossos olhos ficam como que vendados. E tem muita gente vendada sem conseguir perceber o que está acontecendo. E o pior, quando eu não venço a tristeza, a graça vem, a vitória vem, e eu não consigo enxergá-la. Eu não consigo percebê-la. Por isso, a palavra de força e coragem de hoje é a segunda da série Combatente na Alegria. Por isso, essa palavra vai gerar uma transformação profunda na sua vida. Chegou o tempo de ser feliz. E você pode até me dizer assim, mas é possível ser feliz em meio ao sofrimento? É sim. Eu vou te mostrar como hoje, diz na palavra de Deus, e você vai se surpreender. Vamos juntos fazer esse caminho? Essa palavra hoje vai transformar a sua vida. Antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica também na mensagem, todas. É muito importante você se inscrever para não perder nenhuma palavra de força e coragem dessa série que vai transformar a tua tristeza em alegria. Vamos juntos? Vença a tristeza. Lucas capítulo 14, versículo 24, diz assim, ou melhor, Lucas capítulo 24, versículo 13, nos diz assim, nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele, que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, aos quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo, não viram. Jesus lhes disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-lhe no parar. Fica conosco, já é tarde, a noite se aproxima. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Meus irmãos, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer. Os discípulos de Emaús, eles estavam envolvidos num grande sofrimento, no luto. Jesus havia morrido, crucificado na cruz. E eles estavam voltando para casa, desistindo daquele projeto, voltando tristes. A palavra deixa claramente, eles voltavam tristes, falando de tudo que tinham passado. E em nossa vida, quando nós também estamos envolvidos pelo sofrimento, seja por um luto, por perder alguma coisa, por uma derrota momentânea, os nossos olhos ficam como que vendados. Nós não conseguimos enxergar a presença de Deus em nossas vidas. E isso daqui é muito forte, porque Jesus se aproximou dos discípulos de Emaús e eles não perceberam a presença de Jesus. Eles não conseguiram perceber. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já passei, falo isso por experiência própria. Eu já passei por isso várias vezes. Quem aqui já passou por isso? Coloque aí nos comentários. Quantas vezes até
você já se afundou na tristeza sem conseguir ver uma solução? Quantas vezes eu olhei, hoje o meu olhar é bem diferente, é apurado, eu passei por uma metanoia. Hoje eu sou combatente. E por ser combatente, aconteceu uma grande metanoia, uma transformação na minha vida. Hoje eu olho para os problemas e para os sofrimentos com um olhar muito diferente do que eu olhava no passado. Quando eu olhava no passado, os sofrimentos, eu não sei com vocês se é assim, mas o sofrimento era como se eu estivesse aqui no topo. E quando vinha o sofrimento, ele me jogava lá no fundo do poço, lá embaixo. E quando eu ficava lá embaixo, na tristeza, eu não conseguia ver solução, não conseguia ver saída. Eu me sentia como o fim, acabou, agora não tem mais, o que vou fazer? Como será? Isso, perguntando como será, o que será, e tantos questionamentos. Você já passou por isso algumas vezes. Quantas vezes você se afundou nessa tristeza? Eu passei por isso. E eu vou te dizer, nessa passagem, os 2 discípulos estavam tão entregues à lamentação pela morte de Jesus, parece com o que nós muitas vezes vivemos, eles estavam tão entregues à lamentação que eles não conseguiram enxergar que ele estava caminhando ao lado deles, ou seja, não o reconheceram, mesmo quando Jesus lhes dirigiu a palavra, mesmo quando Jesus ainda falou assim, ó gente sem inteligência, e começou a explicar toda a Escritura. Olha como é forte isso. Mesmo Jesus ao lado deles, entenda isso, a solução estava ao lado. O motivo da alegria deles estava ao lado, mas eles não perceberam, porque a tristeza nos cega. A tristeza cega, por isso que a palavra diz que a tristeza já matou a muitos. A tristeza nos cega de tal forma que a solução está do nosso lado, conversando com a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. Nós acreditamos, temos uma facilidade muito grande de acreditar em notícias ruins, em notícias trágicas, em maldições, em fofocas, tudo de ruim. Alguém chega para falar na fofoca, eu já acredito de primeira. Impressionante, né? E quando alguém justifica a verdade, você ainda fica duvidando. Já pensou como é isso? Eu duvido da verdade e acredito na fofoca. Nós temos uma facilidade, somos inclinados a ouvir notícias ruins, a lançar a maldição sobre você. Mas engraçado que a gente tem, alguém disse, olha, eu vou fazer uma maldição, uma praga, vou lançar isso e aquilo sobre você. Você já percebeu como nós temos uma facilidade tremenda, tremenda mesmo, a palavra é essa, uma facilidade tremenda de acolher palavras ruins, palavras de maldição em nossas vidas, mas nós não temos essa mesma facilidade para acolher as promessas de Deus em nossas vidas. Deus tem promessas. Nós vivemos o cerco de Jericó agora. Sabe por que Israel venceu Jericó? Porque Israel tinha uma promessa. Mas Jericó tinha uma muralha. E Jericó se fechou no medo, dentro da sua muralha. E Israel partiu na coragem, confiantes na promessa. Essa é a diferença. Quem tem promessa não se perde por causa de momentos ruins. Meu irmão, minha irmã, não entregue sua alma à tristeza. Ei, combatente, nunca. Não entregue sua alma à tristeza. Essa é uma grande batalha que nós enfrentamos. O nosso inimigo, o vosso adversário, ele tenta o tempo inteiro, ele tem uma grande arma, que é a arma da tristeza. Por quê? Porque se ele tiver tristeza, se você está triste, todo o restante, escute bem isso, todo o restante ele consegue. Porque triste você se abate, você não trabalha bem, você não reza bem, você quer abater todas as 7 áreas da sua vida, você não cuida bem do seu corpo. Você emocional vai lá para baixo. Sua vida afetiva, seus relacionamentos, na sua família. Percebeu? A tristeza faz você cair, decair em todas as 7 áreas da sua vida. Por isso, essa é uma grande arma do maligno. Porque de uma só vez, ele destrói sua vida. E nós precisamos travar uma luta. Geraldinho, mas é porque eu estou enfrentando um momento difícil. Sim, lute contra a tristeza. A bênção vai chegar. E vai chegar mesmo. Isso aqui é uma promessa, nós temos uma promessa. Só que o problema é, você vai perceber? Os discípulos de Emaús não perceberam que era Jesus que estava ao lado deles, só depois. Então eu digo para você, se você entregar sua alma à tristeza, a bênção chega e você não percebe. A graça chega e você não vai notar. E Santo Agostinho dizia, eu tenho medo de uma graça. A graça que passa, pois a graça que passa nunca mais volta. E eu digo para você hoje, não deixe a graça passar na sua vida. Como, Geraldinho? Não entregue sua alma à tristeza. Mas o meu sofrimento. Esse sofrimento que você está vivendo, ele é necessário. Não peça a Deus para tirar o seu sofrimento. Peça a Deus para te tornar um vencedor. Ter a capacidade de superar sofrimentos. Porque esse sofrimento é necessário para que aconteça a sua glória. Está aqui, Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam entre lágrimas, recolherão com alegria. E vou repetir.
Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Salmo 126, 5. Isso daqui é uma palavra hoje de promessa para a sua vida. Toda lágrima derramada, eu vou até dizer, todas as lágrimas derramadas, elas serão 100 vezes mais sorrisos de alegria e brados de vitória na sua vida. Tomou posse dessa palavra? Pode ter certeza, serão 100 vezes mais os sorrisos de alegria e os brados de vitória que você vai dar. Neemias 8:10. Não estejais na tristeza, pois a alegria do Senhor será a vossa força. Meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Não deixe que essa arma da tristeza vença. Pelo contrário, apegue-se a essas palavras de promessas para nós. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Olha como é forte. Por que eu estou chorando? Para que você recolha com alegria. Quando eu começo a olhar para o meu sofrimento com um olhar diferente, eu começo a me comportar e reagir de forma diferente. Talvez você me pergunte, mas é possível ter alegria em meu sofrimento? Eu vou te dizer uma frase que para mim é muito forte, é uma palavra poderosa para mim. Dos dias mais difíceis, conseguimos tirar as maiores vitórias. Eu vou repetir essa palavra. Ei, combatente, dos dias mais difíceis, conseguimos tirar as maiores vitórias. Foi muito ruim os sofrimentos que eu já passei, mas foi muito bom ter passado por eles. Porque se eu estou aqui com vocês hoje, entregando uma palavra, salvando vidas e levantando vencedores, eu agradeço a todos os sofrimentos que eu passei. Batalhas, perseguições, tribulações, dificuldades, todas essas coisas me fortaleceram para estar aqui. Mas qual foi o segredo? O segredo foi passar pelos sofrimentos com Cristo. Quando eu configuro meu sofrimento aos sofrimentos de Cristo na cruz, eu também vivo a ressurreição. Sim, Jesus ressuscitado traz para o nosso coração todos os remédios que precisamos. Todos. Vida, alento, tudo o que está morto no meio de nós. A primeira coisa que precisamos deixar morrer em nosso coração é a tristeza. Por quê? Porque a morte foi vencida. Jesus ressuscitou, então que a tristeza morra hoje na sua vida. Sabe de onde vem a tristeza? Eu te explico. Sabe de onde vem a tristeza? Ela vem das incertezas e das inseguranças. Vou dar um exemplo. Por que a gente fica tão triste quando a gente perde alguém, quando alguém morre? Pela nossa incerteza. Perceba que pessoas que têm mais a certeza do céu, elas sofrem a dor da perda, da ausência, da saudade daquela pessoa, mas elas não entregam a alma à tristeza. Elas não se entregam à tristeza. Elas se entristecem naquele momento, se enchem de saudade, choram, mas depois continuam, vão avante. Por quê? Porque elas têm a certeza do céu. Quem tem certeza do céu, a morte não é o fim do mundo. Meu pai já faleceu, foi uma dor terrível naquele momento. Mas a minha certeza da vida eterna é a certeza de que um dia a família se encontrará reunida lá no céu e que tudo passa, só Deus permanece. Então, eu vou te dizer, quando nós estamos, eu estou dando um exemplo de um luto, mas incerteza na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua vida afetiva, no teu relacionamento, em todas as áreas da sua vida por causa de uma doença. E aí nós ficamos o quê? Tristes, porque ficamos incertos e seguros. Por isso que existem tantas pessoas tristes no mundo. Em tempos difíceis, nós não sabemos o que sucederá. A gente vem de uma pandemia, agora vem de uma quase guerra mundial, né? E toda uma situação, nós estamos vendo um mundo pós-pandemia, ou seja, a recuperação de tudo que foi perdido durante esse tempo. Então, tudo isso gera tristeza. Tanto é que os números dizem quantas pessoas estão com depressão, estão tristes. E, eu vou te dizer, não sabemos o que faremos se apenas olharmos o mundo dos homens, sabe? Mas quando olhamos para Deus, as possibilidades se ampliam muito. Quando eu olho para a eternidade, quando eu olho que o Senhor está comigo, quando Jesus chega também a certeza. E a insegurança vai embora. No mundo cheio de incertezas, quando eu coloco Deus, Ele é a certeza de que tudo passa, inclusive as coisas ruins. É bom lembrar disso. Não só as coisas e pessoas boas passam, não. As coisas ruins também passam. As tristezas também passam. O luto também passa, sabe? A crise também passa. A escassez também passa. Vem o tempo da abundância. Se a gente quer um tempo de construção, a gente precisa primeiro colocar a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.
Jesus é a pedra. Quando Jesus chega, chega também a certeza. E a insegurança vai embora porque Jesus chegou. Perceba o comportamento dos discípulos de Emaús depois. Que quando eles ouviram tudo, depois disseram: não ardia o nosso coração quando ele falava? Fica conosco, Senhor. Ou seja, a segurança chegou quando sentiram a presença de Jesus com eles. Quando Jesus entra, a alegria vem. E essa alegria que vem de Deus tem uma vantagem: ninguém pode roubar. A alegria que você vai ter numa festa, numa celebração, ela é uma alegria e boa. Se você não comete nada ilícito, é uma alegria lícita, mas ela é passageira. Só que a alegria de Deus, ela não passa, ela permanece. Ninguém consegue roubar, nem o seu pior inimigo, mais invejoso. Deixe que a alegria do Cristo ressuscitado alegre você, seu casamento, seu namoro, suas relações, sua fé. Meu irmão, minha irmã, essa é uma receita espiritual para quem quer vencer em Deus suas tristezas. Não as guarde consigo. Entregue todas as suas tristezas a Deus. Eu vou rezar pela sua alegria agora, mas eu vou te dizer essa receita. Não guarde a tristeza, mágoa, nada de ruim no seu coração e na sua mente. Tire tudo isso. Coloque para Deus. Entregue para Deus. Vamos entregar agora. Eu quero fazer uma oração com você da entrega. Vamos fazer essa experiência de entregar nossa tristeza nas mãos de Deus, para que, assim como aconteceu nos discípulos de Emaús, logo após a oração, logo após a conversa, ao partir do pão, eles voltaram cheios de alegria. Eles correram de volta para Jerusalém para anunciar que Jesus ressuscitou. O que era tristeza se transformou em alegria. Vamos rezar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu quero pedir agora por esse teu filho, essa tua filha que está aqui em unidade de oração. Derrama, Senhor, uma bênção poderosa, uma bênção muito especial sobre este filho, sobre esta filha, para que ele seja verdadeiramente restaurado, tocado, curado, liberto. E apresentamos, Senhor, agora os motivos de tristeza. Presente. Colocamos em tuas mãos para que o Senhor converta, transforme toda essa tristeza e alegria, assim como fez com os discípulos de Emaús. Transforma, Senhor, toda a nossa tristeza em alegria, para que possamos viver na tua presença, para que possamos fazer a tua vontade em nossa vida. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha, que palavra forte essa de hoje. E eu quero pedir a você agora, desativa o bate-papo, dá um like. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas, clica na setinha de compartilhar, pega esse link e envia para 5 pessoas agora. Olha, esse conteúdo que eu falei, ele está aqui na página do capítulo 1 do livro Eu Sou Combatente. Esse livro aqui, ó, Eu Sou Combatente. O capítulo 1, Combatente na Alegria. Tudo isso que eu falei ainda tem tarefas para você fazer. Se você quiser crescer conosco, inclusive tem um link aqui fixado na primeira mensagem, no comentário, tem um link fixado para que você possa também adquirir esse livro. E quero lembrar vocês que meio-dia nós estaremos juntos no poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os Males, o transbordar dessa série. É forte demais. Às 18 horas nós iremos realizar a campanha de oração do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, é muito forte. E às 20 horas rezaremos juntos o texto do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, um coração cheio de alegria. Meus irmãos, até meio-dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.